Então, pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Essa aula de hoje, queridos, vou falar sobre da onde nós embasamos todo esse nosso curso, tá? Nós vamos falar sobre obras espíritas e obras não espíritas que falam sobre os animais. Aí vocês vão ver que nós utilizamos muita coisa. Até o pessoal pergunta: será que tem muita coisa na doutrina espírita que fala sobre os animais? Vocês vão ver que tem, e tem muita coisa mesmo. E está chegando muito mais coisas novas, coisas boas, boas coisas confiáveis. Porque nem tudo que lança no Espiritismo nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ler e saber que está sendo lido ele está exatamente dentro da doutrina. Então, eu procurei ser muito justo nesse ponto, tá? Porque como esse nosso curso, que o título é a espiritualidade dos animais, mas na visão espírita, tá? Então, tudo nós vamos se basear nesse primeiro semestre, na doutrina espírita, os assuntos que vocês tiveram curiosidade de dar uma olhada no cronograma, para aqueles que estão começando hoje, sendo colocado no grupo. Eu vou colocar novamente o cronograma no nosso grupo. As aulas todas são gravadas. Vai para o grupo também, para quem gosta que não deu para vir assistir online, vai assistir amanhã offline, amanhã é outro dia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as obras, da onde nós fizemos essa coletânea. E tem muita coisa mesmo para nós falarmos durante esse nosso curso, que esse curso é maravilhoso. No final, vou abrir um pouquinho para quem quiser dar um depoimento, vai ficar à vontade. Então, vamos lá. Então, vamos ver as obras, primeiro as obras espíritas. Pessoal, olha que bacana. Quando a gente começa a falar de Allan Kardec, que é o grande iniciador de tudo, né, da doutrina, o codificador, se você pegar as obras de Kardec, praticamente não, toda a obra do Kardec ele fala sobre os animais. E aí nós tiramos muita coisa, desde a introdução ao Espiritismo até as obras póstumas. Na Revista Espírita, Nino, os 12 volumes da Revista Espírita tem tudo, tem muita coisa falando sobre os animais. Eu tive a paciência, em 2013, de fazer uma coletânea de tudo que fala sobre os animais. Eu fiz uma apostila, vou colocar no grupo para vocês também, vocês se aprofundar um pouco mais sobre os animais. Ó, o livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro que fala sobre os animais, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Tem toda a codificação do Kardec, sempre tem alguma coisinha que fala sobre os animais. Chico Xavier ele tinha uma paixão pelos animais impressionante. Quem já leu alguma coisa sobre o Chico, sobre ele mesmo falando sobre os animais, principalmente esse último livro aqui, ó, Chico Xavier, o Amigo dos Animais, é maravilhoso esse livro. Tá? Então, ó, nosso lar tem Missionário da Luz, Conduta Espírita. Evolução em Dois Mundos é um livro, esse livro de Evolução em Dois Mundos é um livro que é um livro de estudo, na realidade. Você até pode ler, mas é um livro de compreensão, é um livro que tem que ser estudado. Apesar que toda a obra de André Luiz, muitas casas espíritas, elas já fazem leitura de estudo de toda a codificação do André Luiz, né? Então, eu indico aí esse último aí, Chico Xavier, o Amigo dos Animais, que é muito bonitinho, aí tem muita historinha do Chico, falando sobre animais que não conhece, que gostaria de conhecer. Essa aula vai para vocês também, tá? Para você dar uma revisada, procurar livros que lhe interessam. Né? Eu já tenho vários, leia de volta para agora, vai fazer uma nova leitura com outros olhos. Nosso lar é impressionante. Nosso lar fala sobre os animais em todos os estilos, desde o animal desencarnado, os animais desdobrados que vão para o nosso lar, né? Os animais plasmados. Né? Então, é interessante rever o nosso lar para a gente ficar atento.
Aí tem outros autores que são assim renome no espiritismo. Leon Denis, nesse livro No Invisível, para você ver, ó, o ano 1903. E ele é muito profundo. O Leon Denis, ele é um estudioso, ele é um cientista espírita. Então, ele tem muito conhecimento da doutrina espírita. E nesse livro, pegar só um pedacinho para vocês terem, ficarem sabendo o que é que ele fala. Então, num determinado ponto aí no capítulo, ele fala: com os estudos espírita, uma nova ciência se vai formando lentamente. Aliás, é preciso aliar ao espírito de investigação científica a elevação do pensamento, o sentimento, os impulsos do coração, sem o que a comunhão com os seres superiores se torna irrealizável e nenhum auxílio de sua parte numa proteção eficaz se obterá. Então, aí ele deixa muito claro também que todo o processo evolutivo, ele começa a falar nesse livro também, né, sobre a inteligência, sobre os pensamentos. Então, o Leon Denis, nesse livro No Invisível, ele foi muito inteligente trazer essa obra para todos nós. Outra obra dele também, Depois da Morte, que é uma obra mais antiga ainda, de 1889, ele coloca aqui nessa obra mais profunda, ele representa um tratado de espiritualismo experimental, no qual o autor estuda as leis que regem a manifestação do mundo invisível e os fenômenos provenientes de sua natureza. Dedica ainda à mulher, página de rara beleza, além de abordar as questões que envolvem o poder do pensamento. E nesse livro, ele fala também sobre capítulos sobre os animais também. Esse livro, Poder do Ser, do Destino da Dor, é outro livro também do nosso querido Leon Denis, só que aí é uma coletânea e foi uma reescrita que uma equipe da USP, médicos, Marcos Vinícius, Russo, Carlos Durgante, a doutora Ivênia Prada, eles pegaram um capítulo, pegaram um capítulo e trouxeram para a atualidade. É um livro muito bom também para fazer uma releitura do livro Problema do Ser e o Destino e da Dor, né? Que aí e nesse capítulo, que a doutora olha, aí tem embaixo, você começa a ver a apresentação da obra de Deci Andoli. Nós trabalhamos também os livros do Deci Andoli, e o prefácio da doutora Ivena Prada. A doutora Ivena Prada ela vai dar aula para nós no segundo semestre. Médico, não sei se todos conhecem, ela é uma médica veterinária espírita, conhecida mundialmente, palestrante, né? Então, ela sempre está conosco, ela recebe uma aula e nos apresenta com muito carinho. E foi junto com a doutora Ivênia que nós montamos esse curso em 2013, lá na Casa do Caminho. Tem mais agora Gabriel Delany também, outro cientista espírita, que em 1937 ele escreve a Evolução Anímica, que é a evolução da alma, né? Então ele começa a contar desde o início da formação do princípio inteligente e toda a evolução. Então ele começa a falar de toda a trajetória do espírito, né? Que essa evolução anímica é espírito. Ele começa a falar antes do espírito tornar individual, se tornar espírito com letra maiúscula, que somos nós. Então ele começa a falar desde dos primórdios mesmo, lá dos outros reinos, né, nesse livro também. Desde os seres rudimentares até a condição humana. Então ele começa a falar toda essa escala. E na série sucessiva da reencarnação. Outro livro maravilhoso do nosso querido Gabriel Delany, esse livro, A Reencarnação. É um livro raro, eu consegui esse livro no sebo. Ele estava me olhando quando eu cheguei. Eu falei, não, eu vou levar, senão eu não vou ter condições de encontrá-lo de novo. Esse livro é muito bom.
Então, nesse livro, ele faz citações de vários casos de sobrevivência da alma dos animais. Olha que bacana aí, pessoal. Então, aquela historinha que a gente ouve muito, eu via um tempo atrás na casa espírita, que os animais não têm alma, balela, viu? Já em 1937, Gabriel Delano já falava, Kardec já falava que todos os animais têm alma, Chico falava. Então, todos os animais têm alma. Então, ele cita nesse livro a sobrevivência da alma dos animais. Ele conta vários causos nesse livro referente aos animais desencarnados. Muito interessante esse livro também. O grande Hermínio, Herculano Pires, me desculpa, Herculano Pires, ele fala em algumas obras de Herculano Pires, um grande filósofo, espírita, estudioso, já está desencarnado. Nesse livro Mediunidade, Vida e Comunicação, ele fala sobre os animais que aconteceu, se materializaram numa sessão de desobsessão numa casa espírita. No livro Agonia das Religiões, Obsessão, o Passe e a Doutrinação, o Centro Espírita. Nesses livros ele comenta, tem alguns capítulos que ele fala sobre animais. A nossa querida Ivênia Prada, ela lançou esses dois livros. A Alma dos Animais, é o primeiro livro dela, já tem uns 20 anos. E a Questão Espiritual dos Animais, essa é a segunda edição, com a capa nova, capítulos acrescentados de atualizações, muito bom. Eu indico esse livro, A Questão Espiritual dos Animais, que o nosso curso é baseado nesse livro, praticamente, tá? Da nossa querida Ivênia Prada. E aqui eu listei alguns livros, vídeos que, para nós, ficarmos cada vez mais atentos na evolução dos animais, nas perguntas que sempre nos faz, será que os animais têm alma? Se ele progride? Ele reencarna? E tudo essas perguntas são tudo tema, pessoal, de aulas futuras, tá? E vai ter muita gente boa que vem aqui para falar. A doutora Ivene adora falar comer ou não comer carne, né? Que é maravilhoso esse tema. Então, ela fala conosco com muito carinho a respeito do tema, não obrigando nós pararmos de comer carne, mas a gente tem uma conscientização quem são os animais. Quando a gente começa a fazer esse curso, a gente começa a entender melhor os animais e muitos começam a reduzir a carne. Isso naturalmente acontece com todos nós. E aí começa a trajetória do nosso querido Marcel Benedetti. Marcel Benedetti foi um grande, também era colega de profissão, ele era médico veterinário, ele escritor espírita, ele também já está desencarnado hoje. O primeiro livro dele, Todos os Animais Merecem o Céu, que a primeira edição foi de 2004. E é muito legal. Eu também indico todos os livros do Marcel Benedetti. Bom, hoje eu vou abrir espaço para quem quiser perguntar. Como a Arlete. A Arlete levantou a mão que ela quiser falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Arlete? Fique à vontade. Eu acho que não. Acho que não, né? Então tá bom. É porque a nossa aula a gente prefere que vá direto do que parar, né? Mas tudo bem, quiser parar, como hoje é uma aula, eu estou apresentando os livros, quem quiser falar alguma coisa, pode falar durante, tá bom? Hoje não tem problema nenhum. Outro livro, eu também recomendo toda a obra do Marcel Benedetti. Quem gosta de se aprofundar para conhecer bem, apesar que a gente vai falar todos esses assuntos. Mas é sempre alguma coisa falta. E os livros dizem tudo. Então, os livros do Marcel Benedetti são maravilhosos. Nesse livro aí.
nesse livro aí, Todos os Animais São Nossos Irmãos, ele relata detalhe o que acontece com os animais na espiritualidade. Olha que interessante. Aborda tema que envolve a licantropia e o suicídio entre eles. Licantropia, pessoal, não sei se vocês sabem, licantropia é o espírito humano de tanto ódio, de tanta raiva, ele começa a se transformar num lobo, tá? Na licantropia, no lobo. Tem a zootropia que se transforma em qualquer animal, mas a licantropia é um animal específico, um lobo. Por isso está aí o termo lobisomem, né? Ele relata a dor do sofrimento dos animais de laboratório, além de apresentar a teoria da evolução das espécies, pelo ponto de vista espiritual. Nesse livro, ele começa a apresentar a colônia espiritual onde ficam os animais, que é a Rancho Alegre, onde os animais são socorridos, amparados após o desencarne, e a importância da energia dos encarnados na recuperação deles. É interessante nós falarmos isso, é, esses colegas, vocês que estão entrando hoje, que já trabalham em casa espírita, se trabalha na desobsessão, e na desobsessão, quando a gente vai conversar com esses irmãozinhos desesperados, que não se conformam do que está acontecendo com eles, esse nosso ectoplasma é muito importante para eles, para envolvê-lo, para dar melhoria e o tratamento da sua patologia, que seja espiritual, né? A deformação do próprio espírito que acontece também, como acontece ali na entropia, que a transformação do lobo, o espírito revoltado que se transforma num lobo, ele não vai ficar lobo a vida inteira, porque ele já não é mais um animal. Ele está com tanta raiva que ele foi condicionado ou não a se caracterizar, se transformar num animal selvagem, num lobo, ali no caso. E, o nosso amor, o nosso amparo no tratamento de desobsessão, numa casa espírita, não sei se vocês trabalham, é essa função nossa, através da nossa energia que a gente faz a recuperação desses enfermos e nós também, quando a gente faz essas vibrações para os nossos pros animais que estão desencarnados, o plano espiritual amigo que fazem o tratamento da recuperação do corpo espiritual deles, nós estamos sendo responsáveis, graças a Deus, para ajudar a equipe espiritual que trabalha com os animais a levar esses fluidos para terem transmutado para o fluido adequado para cada um animal que está sendo recuperado no seu perispírito. E esse livro aí, pessoal, Todos os Animais São Nossos Irmãos, é a continuação desse livro. Todos os Animais Merecem o Céu, uma trilogia muito bacana. Minha história, eu sou médico veterinário, aqueles que não sabem, mesmo antes de ser médico veterinário, eu já era espírita. E eu sempre tive a vontade de abrir na casa espírita cursos para falarmos sobre os animais, porque tem tudo na doutrina que vocês estão vendo também agora. E há um tempo atrás, as casas eram irredutíveis, elas não deixavam a gente falar sobre os animais, achavam que os animais não tinham alma, não havia necessidade de falar sobre eles. E graças a Deus hoje o tempo mudou, o pensamento mudou, tudo evolui, tudo melhora. E estamos aí hoje falando sobre os animais e cada dia mais mostrando da onde nós viemos e para onde nós vamos, no sentido da evolução em três reinos, né? Que nós viemos do átomo, rumo para o arcanjo, no sentido simplório que Kardec colocou para a gente lá no Livro dos Espíritos. Mas a gente sabe que esse caminhar que nós estamos fazendo é um caminhar árduo e longo. E graças a Deus, onde nós estamos nesse momento, nós passamos a ser responsável pela evolução desses nossos irmãos menores. Ali, ó, como a Roberta está com a cachorrinha dela no colo, quietinha, participando da aula. É isso que é a nossa função nesse curso. E a função como ser humano espírita, e nós estamos espírita hoje, que é essa a nossa função, de ajudar nosso irmão menor, que é os animais, não interessa qual deles, todos os animais. E como Jesus, nosso mestre, é o responsável por nos levarmos até o Pai através da nossa compreensão, através da nossa reforma interior. E esse curso nos ajuda muito a gente se conhecer, porque a gente se conhecendo, a gente vai melhorar cada vez mais os nossos sentimentos pelos animais
E é uma troca mútua, né? Que os animais também nos ajudam nesse caminhar, como a gente ajuda eles. Que ter animal em casa não consegue viver. Ah, eu perdi meu animal, não quero mais, me dá, eu sofro muito. Pessoal, eu sofro se eu não tiver animal em casa. Quantos já passaram na minha mão? Quantos já evoluíram comigo? E com todos vocês, tenho certeza. A gente fica triste quando nossos animais partem, mas esse é o ciclo. Esse é o ciclo. E nós temos que dar graças a Deus que nós fomos responsáveis pela melhora espiritual de cada um daqueles que passaram em nossas mãos. Isso eu tenho certeza que vocês ajudaram da melhor forma possível. E outra coisa, nós temos que deixar o animal ser animal, não ser humano ainda, porque nós precisamos tratá-los, ele tem que viver a vida como animal, mas com todo carinho, com todo respeito, que eu tenho certeza que vocês sabem fazer, vocês todos sabem fazer isso com muito carinho. Por isso eu indico, leia os livros do Marcel Benedetti, pelo menos a trilogia. Todos os animais merecem o céu, todos os animais são nossos irmãos, e esse daí, Errar é humano, perdoar é canino. Esse livro é maravilhoso, pessoal. Você vê, a primeira edição é de junho de 2007. E nessa obra, ele aborda o aspecto interessante a respeito do processo de mudança de espécie. Olha que bacana! Mudança de espécie, história da amizade e fidelidade aos donos. É isso que eu acabei de falar agora. O que acontece com os animais que estão prestes a nascer e são surpreendidos com aborto e situações que impedem o seu nascimento. Ah, pessoal, esse assunto, como fala em aborto, em humano já é polêmico. Imagine nos animais. Os animais estão lá. Por isso, eu como médico veterinário, eu já dou orientação para meus clientes, desde de quando pego um animalzinho, somente uma fêmea, ou macho, nós queremos ele para fazer companhia para a gente. Ele não quer um bicho que seja uma máquina reprodutiva, né? Então, a castração, na visão espírita e na visão dos médicos veterinários da ciência, é a saúde animal, é o bem-estar animal. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso no decorrer do curso. Por que a importância da castração? Porque nós queremos um animal de companhia, não queremos um animal máquina para reprodução, né? Então ele aborda bem esse assunto. Ainda ele fala sobre a percepção para situação de perigo e ainda uma interessante discussão sobre os animais serem racionais ou racionais. É muito interessante, vai ter aula sobre isso também. Vocês vão amar essa aula. A reencarnação pode favorecer o reencontro ativo entre animais e homens para continuarmos junto o aprendizado de amor. Isso é uma parte que a doutora Ivene coloca lá no livro dela, a questão espiritual dos animais. E nós sabemos, vocês vão aprender que Chico Xavier, ele foi gratificado 5 vezes pelo espírito de um cachorrinho que voltou para ele 5 vezes. E nós temos história, eu tenho história, se a gente parar e começarmos a conversar sobre os nossos animais que já foram e outros que chegaram, e a gente conversa e fala, como eu, como médico veterinário, escuto muito disso, e mesmo a pessoa não sendo espírita. Doutor João, você não imagina, o cachorrinho que eu tenho agora, ele é a característica, ele tem os trejeitos, ele é do mesmo jeitinho da cachorrinha que faleceu há tanto tempo. Será possível isso? Sim, é possível. É possível eles voltarem para a gente. O plano espiritual, eles nos retornam os animais para a nossa convivência, se nós, tutores, fomos úteis para eles na evolução. Ele jamais vai colocar de volta para aquele tutor entre aspas, né? Aquela pessoa que maltratou o animal a vida inteira. Ele reencarna na mesma família, mesma pessoa que judiou dele? Não, o plano espiritual não deixa fazer isso. Ele passou que foi um sofrimento aprendizado para ele, mas eles não deixam retornar, porque o animal não tem expiação. Vocês vão aprender isso, o animal não tem expiação, eles não são precisos passar por diversas situações que nós provocamos neles. Então vamos lá, dar continuada. Continuando os livros do Marcelo Benedetti. Esse livro é bonitinho, qual a dúvida para o tema espiritualidade dos animais. Ele lembra o livro dos espíritos, pessoal. Ele é pergunta e resposta.
Você entendeu? Então tem Uhum. diversos assuntos para ser tratado. É muito bonitinho esse livro. Quem não tem, que alguém já tem algum livro sobre espiritualidade dos animais, legal. Se tem esse livro, ainda não tive tempo de ler, não tive curiosidade de dar uma lida. Quem tem, que nunca leu, pegue e leiam. Apesar que vocês vão receber a aula, vocês vão adorar ficar folheando esses, essa aula e para fazer a sua biblioteca. E nesse aí, meus amigos inteligentes, olha que bacana. Se no passado os animais eram vistos como objetos sem ação, que nada entendiam, o que viviam que viviam só pelo instinto, atualmente são considerados membros da família e grandes amigos. As ideias do autor estão imortalizadas nesta obra. Apresenta informações fascinantes a respeito dos animais. A inteligência é, assim, o ponto de encontro entre a alma dos animais e a alma humana. Kardec, ele já falando ali na revista, no Livro dos Espíritos, na questão 604/9, que ele fala mesmo, né, que é a evolução, né? Então, no momento que a gente tem a individualização, deixa de ser, apesar que nós somos princípio inteligente, deixando de ser o princípio inteligente passa a alma, ao espírito, quando encarna é espírito, quando passa a espírito mesmo, que aí já vem a individualização, o, a, o livre-arbítrio, a consciência de Deus. Então, nesse momento, olha quanto tempo nós já andamos e quanto tempo agora que nós temos que olhar para trás e ver se nossos irmãos que estão na caminhada para chegar até a humanidade. E com esse carinho, com esse amor que nós temos pelos animais, que eu tenho certeza que todos estão fazendo curso, que amam os animais mesmo, vai começar a entender mais ainda por que nós somos responsáveis pelo seu crescimento, pela sua evolução. E apesar que eles ajudam muito a nossa evolução também, né? É uma troca mútua entre os animais e nós humanos. Outro livro do nosso querido Marcel, que ele fala os animais conforme o espiritismo. Muito interessante também. Nesta obra, Marcel aborda informações surpreendentes sobre a alma dos animais, a evolução do homem, passando pelo reino animal, a inteligência, a sensibilidade, a mediunidade desses seres especiais. Vai ter uma aula só sobre mediunidade nos animais, viu, pessoal? Por isso é muito rico esse nosso cronograma. A partir de pesquisa na codificação de Allan Kardec, o autor apresenta comentários elucidativos do tema de maneira simples e objetiva. Aí está lá na Gênesis, Kardec nos fala. A alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir até o grau de perfeição que aproxima de Deus. Olha que bacana. Nós vamos se aproximar muito de Deus. E Jesus, como ele é o nosso governador planetário, ele que é o responsável no nosso planeta, no planeta Terra, de nos levar à consciência plena, plena não, melhor, vamos falar suprema mesmo, sobre Deus. Esse livro, O Evangelho dos Animais, a primeira edição foi de 2011, é da Sandra, lá da SEAMA. Muitos devem conhecer a SEAMA. A SEAMA foi fundada pelo Marcel Benedetti. Ele foi o primeiro centro espírita específico só para animais. Hoje eles trabalham com humano também, mas Marcel, quando ele fundou esse centro, a SEAMA, era só para dar assistência espiritual aos animais. Ele existe até hoje. A Sandra, eu acho que ainda é a coordenadora lá desse centro espírita. E esse livro é muito bonito. Recomendo também a lerem. Essa do lado esquerdo é a primeira edição, desculpa, é a segunda edição, do lado direito é a primeira edição, onde está escrito primeira edição 2011. Muito bonito esse livro. A Sandra também é médica veterinária, então aí ela baseou numa história sendo contada pelo médico veterinário. Euripides School,
Animais, Nossos Irmãos, esse livro de 1995. Encontramos resposta para a nossa dúvida sobre a vida animal. Esclarece questões polêmicas e aparentemente inexplicáveis, as quais a luz do Espiritismo revela o segredo dos animais. Nossos Irmãos, uma leitura especialmente recomendada para aqueles que desejam desvendar os mistérios da natureza, revelando os dois planos da existência. Muito bom esse livro também do nosso querido irmão Eurípides Couto. Animais, Nossos Irmãos. Também foi um grande estudioso espírita. Ernesto Bozano, eu tiro o chapéu para ele. Amo. Doutora Ivênia, ela sempre fala em praticamente todas as palestras que todos nós devemos e temos como obrigação ler esse livro, Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bozano. Esse livro, olha, de 1950. Livro maravilhoso. Como um dos mais notáveis pesquisadores espírita do século XX, Ernesto Bozano busca no livro, na realidade o livro é Animais Têm Alma, não a alma dos animais, os animais têm alma, comprovar cientificamente a existência e sobrevivência da alma dos animais. Para isso, persegue dois objetivos: a determinação objetiva da atividade supranormal nos animais, a telepatia, premonição, mediunidade, etc. E a comprovação de casos de aparição pós-morte de fantasmas de animais. Esta é definitivamente a mais importante obra já escrita sobre o tema. Impressionante, muito bem escrito, gostoso de ler, uma leitura tranquila, super acessível. Ele é bem didático, tranquilo a leitura dele, do Ernesto Bozano. Recomendo também esse livro. Esse Jean Prieur, ele é um francês. Ele faleceu agora há pouco tempo. Faleceu em 2016, aos 102 anos. E é interessante esse livro, A Alma dos Animais, você vê que ficou, trocou ali atrás. Esse Jean, ele, com certeza, ele foi um grande estudioso do Ernesto Bozano, porque muitas histórias neste livro dele se baseou no livro A Alma dos Animais Tem Alma, do Ernesto Bozano. Mas é muito boa também, é muito bem feito esse livro dele também, desse francês. Esse aqui também, do nosso querido Rodrigo Cavalcante, Os Animais, Animais e Espiritismo. Ele dá um trecho falando sobre os animais são nossos irmãos menores. E por isso a gente tem que criar o hábito de falar que os animais são nossos irmãos menores, que devem caminhar juntamente conosco. Têm os seus direitos à vida, meio ambiente, liberdade e respeito. Com esses pensamentos cheios de amor pelos animais, Rodrigo procede a um estudo minucioso em diversas obras importantes espírita e não espírita acerca desse assunto tão fascinante. É uma valiosa fonte de estudo para amantes dos animais e da natureza. Ele faz uma coletânea interessante. Ele te dá várias dicas desses livros aí. Falar nisso, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, ele lançou dois volumes dos livros falando tudo sobre animais também. Eu acho que ela está em PDF. Eu tenho ele em físico mesmo. Acho que os alunos sabem disso. Acho que eu coloquei no grupo ano passado. Quem tiver, amanhã, eu vou deixar o grupo aberto. É porque eu não tenho ele mais em PDF. Quem tiver, coloca no grupo, por gentileza, para as pessoas que não conhecem o livro passar a conhecer, que é muito bonito, é um trabalho. Se a febre fala sobre os animais, então já está abrindo espaço para os centros espíritas começarem a falar sobre os animais. Essa palestra da doutora Ivênia, muito bonita, uma das primeiras palestras da doutora Ivênia sobre os animais. Ela é fabulosa, é um DVD. E quem quiser conhecer a doutora Ivênia, só escrever no YouTube, tem muitas palestras sobre animais da doutora Ivênia.
amo esse livro, A Gênese da Alma, do nosso querido Caiba Schutel. Caiba Schutel lançou esse livro, a primeira edição foi há 100 anos atrás, ó, 1924. 100, praticamente, há 100 anos atrás, esse livro. Esse livro é uma profundidade, pessoal, é um livro pequenininho, acho que não chega a ter 100 páginas, mas é uma profundidade de assunto. Ele tomou muito cuidado para falar muito bem sobre os animais, que ele ama os animais. No trecho que ele fala que os animais domésticos são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, entender e aprender. É uma parte do poema que ele escreve sobre isso. Muito bonito. Nosso querido Caibacho. Esse daqui, Cara de um Focinho de Outro, também é muito interessante. É aquilo que acontece com nós, quem tem a veterinário na turma sabe. Doutor, eu sou diabético, o animal ficou diabético. Eu estou cardíaco, o animal está cardíaco. Eu estou nefropata, meu cachorro também está com problema renal. É muito interessante esse livro. E esse Marcos, ele é um veterinário espírita. Esse livro é muito bonitinho, pessoal. Eu recomendo esse livro, que foi um trabalho muito profundo, que é o Gaziel Andrade, Os Animais na Obra de Deus. Quem não quiser comprar todos os livros, ler todos os livros do Gabriel Delano, Leão Denis, Ernesto Bozano, Chico Xavier, então ele fala muito, ele escreve trecho dos livros do Gabriel Delano, Leão Denis, Ernesto Bozano, aqueles livros, tudo que eu falei atrás. Ele começa a escrever uns capítulos, ele começa a reescrever esse capítulo para a gente se aprofundar mais ainda sobre esse assunto. Muito bom esse livro, um livro mais ou menos recente, né, que é 2016. Muito bom esse livro. Ganhei de um querido amigo, veterinário espírita, meu querido André, lá do CEF, que ele vai dar mais aula, vai dar uma aula para gente. Esse livro do Val Ciapone, que é a evolução do princípio inteligente. Quem tem esse livro, pessoal, segurem, não deixe esse livro fugir da mão de vocês. Também foi outro livro que me achou, eu falo assim, inclusive me acho no sebo. Esse livro me achou no sebo, peguei logo, porque é um livro raro também, não está editado mais. Quem tem, tem, quem não tem, eu acho que se consegue só em PDF, eu acho que eu nunca tive curiosidade de procurar se ele tem em PDF. Então, ele tem uma obra de grande esclarecimento para todo militante da doutrina espírita, pois aborda assunto complexo e não tem sido enfocado com precisão pelos autores espíritas, que não tem sido, né? Nesta obra encontraremos como detalhes o problema relativo da evolução, seja espírito, seja seres vivos. Ele fala muito da evolução das espécies. Muito interessante. Vale a pena ter. Essa aí é a coletânea que eu fiz da Revista Espírita, dos artigos tudo sobre animais, vou mandar para vocês. Foi ali, não sei se vocês conseguem ver aí, 2013. Tive a paciência, sentar, pegar toda a revista espírita que ela tem no Google. Tem todos os volumes, eu fui volume, fui ano por ano, todos os volumes de cada ano, procurar um por um, fazer essa coletânea e criar esses artigos sobre animais. Eu compilei, né? Na verdade, é uma compilação. Vou mandar para vocês. Agora vamos falar um pouquinho das obras não espíritas, mas é muito bom tu saber disso, porque quando a ciência começa a mostrar como ela está tendo uma visão diferente em relação aos animais, e Kardec sempre foi muito franco a respeito disso, né? E a Kardec fala que a ciência e o espiritismo têm que andar de mão dada. E o Kardec sempre fala, se a ciência provar o contrário que foi dito na codificação, esqueça o que foi dito na codificação e vá, siga a ciência. Graças a Deus, como eu acabei de falar, a ciência e a codificação estão andando de mãos dadas e sempre no esclarecimento e na realidade
E tudo que o Kardec falou, a ciência está comprovando hoje. E muita coisa que o André Luiz falou está sendo comprovado hoje pela ciência. Isso que é muito bom para nós que somos espíritas. Então, esse é um dos livros que quem lê, começa a ler esse livro, chora. Quando os elefantes choram. Esse livro é maravilhoso, pessoal. São, são dois cientistas que trabalhou muitos anos com os animais, então são histórias profundas sobre sentimentos, sobre raiva, medo dos animais. Então, vale a pena ler esse livro. Ter, na realidade, né? Eu só consegui comprar esse livro no sebo, eu não consegui encontrar em editora. Eu acho que esse livro não está sendo mais reeditado, não, mas tem na biblioteca virtual, aí você consegue encontrar. E nesse livro você vê que lá você encontra que é baseado em estudo científico e pesquisa cheia de histórias engraçadas e comoventes. Esse livro mostra a profundidade com os animais experimentam emoções, esteja no cativeiro ou na vida selvagem. Embora tenha sido escrito por cientista, a linguagem clara e simples torna-o acessível não só para quem estuda as emoções dos animais, mas também para qualquer um. Pessoal, é interessante que você vai ver nesse livro a inveja, a raiva, os medos, você entendeu? Que a gente vê no YouTube, quem tem curiosidade para ver, quem foi que dedou? Ah, foi ele. O cachorrinho coloca a mãozinha como fosse ele tivesse dedado para a tutora, que foi o amiguinho dele que fez a traquinagem na casa. Então você vai ver bastante situações dessa nesse livro. É um livro muito bom. Esse livro também, a Tempo Grande, quando a nossa aula era presencial, nós passávamos o filme da Tempo Grande. A Tempo Grande, ela é a maior estudiosa, não sei se vocês conhecem, inclusive o filme é o mesmo, é o nome dela. Quem tiver curiosidade de conhecer, ela é uma autista. Ela é considerada uma das 100 mulheres mais influenciadoras do mundo. Ainda ela está encarnada. E esse livro, Bem-Estar dos Animais, é sensacional. Ela também, por ser autista, uma sumidade de cientista que ela é. Vale a pena também. Quem tem um filme, eu tenho um filme, mas como o filme é longo, não dá para a gente passar em uma hora e pouco, 2 horas. E vale a pena quem tem o filme, quem assistiu, rever de novo. Esse outro livro também, A Libertação Animal, que trabalha muito nesse livro, principalmente as pessoas que vão dar aula sobre veganismo, não comer carne, porque essa é a primeira polêmica, a libertação animal, falando sobre os maus tratos dos animais. Esse livro foi um trabalho também científico de 1975, Peter Singer. Maravilhoso esse livro. Também recomendo quem gosta de estudar, tem uma boa biblioteca sobre animais e que quiser ter uma visão melhor sobre o que nós estamos fazendo com eles, com esses nossos animais, não os animais, porque é muito interessante. Todo mundo já viu um cartaz que falava muito assim: ama um e come outros, né? A gente vê isso daí. E ele fala exatamente sobre esses animais, a crueldade que se fazem com ele. Vazio ainda tem alguns laboratórios de cosméticos que ainda, infelizmente, não usam animais como cobaio. E é bom que nós já temos uma consciência melhor, as pessoas estão deixando de usar produtos derivados de pesquisa com animais. É isso que tem que ser, está sendo revisto e está mudando a consciência do mundo. Isso é muito bom. Que tudo evolui, pessoal. Tudo evolui, tudo no seu tempo. O que passou, passou. Hoje em dia não há necessidade. Mesma coisa, quando você começa a ver as obras do Emmanuel, você vê lá no livro dos Espíritos, que lá tem uma questão do livro dos Espíritos, que a carne nutre a carne. Naquela época, 1800 e pouquinho, 1859, foi lançado o primeiro volume do livro dos Espíritos. Naquela época, sim, o trabalho era braçal,
O ser humano havia necessidade de comer carne, que não tinha outro meio de proteína. Aí logo em seguida, alguns anos após, surgiu a nutrição, foi surgindo outros métodos de alimentação, aí depois, 80 anos depois, Emmanuel, no livro Consolador, ele deixa bem claro que não há necessidade, nós, humanos, hoje, no patamar que nós estamos, não há necessidade de comermos carne. Ainda tem muita relutância a respeito disso, mas cada um, sem crítica, tá? Só estou comentando a evolução da própria visão espírita dos grandes mestres, Emmanuel, André Luiz, que falam sobre isso daí. Muito interessante. A Sheila, colega nossa, agora, ela escreveu esse livro, eu falo, tu falas, eles falam. Nós vamos ter uma aula com ela. Ela fala sobre comunicação entre espécies, é muito divertida. A Sheila, a aula dela é muito dinâmica, muito bacana, né? Então, ela vai falar sobre comunicação entre espécies. Ela dá aulas normalmente no final do ano, porque ela tem uma vida muito corrida. Conversei com ela esse semestre, esse ano, no final do ano passado, desejando um Feliz Natal para ela. E ela falou assim: João, eu não estou nem no Brasil, mas obrigado. Ela é muito divertida, filha. Eu gosto muito dela. Essa aí, conversando com os animais também, essa Marta, ela também, ela é uma comunicadora com os animais. A Sheila começa, ela dá curso também, tem pessoas que dão curso sobre comunicação entre espécies, né? É muito interessante. A Divindade dos Cães. Aí nós começamos, a Jennifer Skiff começa a contar historinhas sobre reais, o que acontece, como se cada um de nós chegar para vocês e falar de pessoal, escreva uma historinha para mim, divertida, sobre seu animal, mande para mim, eu monto um livro, com certeza. É uma intenção que ele poderia pensar, né? Produzir um livro escrito sobre os nossos pets. Olha aí que bacana. A gente poderia pensar nesse assunto, a gente reunir todos nós, cada um escreve uma historinha sobre o seu bichinho, uma historinha divertida, e a gente põe isso ou na internet, ou a gente imprime, dá como gratificação sobre o nosso curso. E é muito interessante isso. Então, essas são diversas historinhas, mostrando o amor, a tolerância, o conforto, a compaixão, a lealdade dos animais. E a gente pode criar esses títulos também, com certeza. Tá? Então, essa história dessa Jennifer, que ela recebeu o diagnóstico de câncer, e através disso, ela começou a fazer um trabalho, tendo uma visão dela, porque é tal coisa, a gente vai passando o tempo, a gente não se enxerga como espírito. Quando dá uma parada na gente, ou por alguma doença que surge na nossa vida, ou acontece algum acidente, nós temos que parar e rever o que está acontecendo na nossa dinâmica diária. Nós precisamos sossegar, como falam, né? Sossegar o facho. E é exatamente isso. Nós precisamos começar a olhar para nós mesmos e começar a enxergar os nossos animais para podermos escrever sobre nós mesmos e sobre eles. Porque a vida, graças a Deus, o patamar evolutivo que nós estamos, nos permite a vê-los com outros olhos, vê-los como irmãos menores mesmo. E concluindo para todos, como o próprio Kardec postulou, como eu falei, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas ele demonstrasse estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modifica pelo ponto. É aquilo que eu falei. Se a ciência está certa, vamos falar com a ciência. Se uma verdade nova se revela, ele aceitará. E graças a Deus, a nossa doutrina espírita, ela não é um livro fechado. Ela é uma doutrina aberta que está surgindo cada vez mais assuntos novos para trabalhar no espiritismo, porque conforme nós, humano, adquirindo uma consciência melhor, evolutiva, uma aceitação e um momento para aceitar e compreender determinados assuntos, isso está lá no Livro dos Espíritos,
a espiritualidade maior vai nos mostrando caminhos e vai nos mostrando assuntos novos para ser visto, porque nós estamos plantando essa semente sobre os animais e com certeza logo logo vamos receber no plano espiritual informações mais atualizadas como devemos nos comportarmos perante os animais, uma visão mais humanitária ainda como nós estamos caminhando. E é bom que a gente deixe bem claro que, lamentavelmente, fiz umas viagens aí pelo nosso país. Lamentavelmente, eu vi situações em lugares que ainda eles tratam até as pessoas como animais, e os animais como máquinas ainda. Lamentavelmente, ainda tem isso. Mas a gente tem que viver para todos, porque nós estamos num planeta escola, a todo nível de espíritos nesse nosso planeta. Uns sabem mais, outros sabem menos, outros sabem nada. E vamos ser humildes, vamos ficar naquela escala que somos um pequeno aprendiz, em consciência, em tudo, amor ao próximo, compreensão de Jesus, nosso mestre, colocar o evangelho em prática, que nós precisamos fazer isso, é muito importante. Quem não faz, nós vamos compreender melhor o espiritismo no lar, fazer o evangelho no lar, na realidade, o termo certo é esse, fazer o evangelho no lar, onde nós vamos fazer o evangelho com nossos animais, com nossos pets em casa. Eu tenho certeza que vocês já fazem isso. Aqueles que fazem o evangelho no lar já fazem junto com os animais, que é muito importante. Pessoal, muito obrigado. Agora pode abrir para conversarmos a respeito do assunto que vocês gostariam de perguntar. Desculpa, a aula foi meio cansativa, porque tinha que mostrar para vocês esse assunto que nós vamos trabalhar esse ano. Você te fala, eu tenho um aluno, não sei se a doutora Mari, que não sei se ela está presente, a doutora Mari foi a minha primeira aluna lá em 2012, 2013, e nós abrimos o primeiro grupo, ainda era um grupo piloto, eram poucos alunos, nós estávamos todo mundo estudando, aprendendo, a doutora Ivênia estava conosco, nos estimulando, e estamos aqui, ó, Eu estou inscritos. aqui, professor. Oh, querida Mari, te fale um pouquinho sobre, ai, que delícia, Ah, fala. eu amo esse curso. Se tiver mais 100 anos, eu vou participar. Esse curso é maravilhoso, João. Não é E você é verdade? um pioneiro, né? É verdade. Porque graças a você a gente tem essa oportunidade dentro de uma casa espírita ter um curso tão lindo como esse. Cada vez que a gente tem uma aula, às vezes até o mesmo palestrante, mas a gente aprende coisas novas, a gente se inspira com as aulas, os temas vão modificando um pouco, é o mesmo assunto, mas modifica um pouco, e cada aula é um aprendizado. Fico muito feliz de estar participando pela, sei lá, 12ª vez. Foi desde 2013, né, que a gente está, É, 13ª vez. é verdade. Décima, não, já 11ª vez, né? É verdade. 12. É Muito verdade. obrigado, Ô, viu? Mari, eu Muito que obrigado por agradeço. essa oportunidade. Obrigado, Marte, minha querida Marte, tá no meu coraçãozão. Carol, fala um pouquinho, Carol. Ô, João, diante da Mari, que está pela 12ª vez, eu estou só na segunda vez fazendo o curso. Mas esse curso ele tem um subproduto que é maravilhoso. É levar a gente para o trabalho do CEF, no trabalho naquele trabalho diário lá com os animais, sentindo os tutores, sentindo que o animal leva o tutor. E de tudo isso que você falou, dessas obras que foram compiladas, bastaria só uma frase de Jesus para a gente entender que os animais são nossos irmãos. Quando Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo, ele não disse, ama o ser humano como a ti mesmo, o outro ser humano. Próximo é quem está próximo. É o animal, é a natureza, são as plantas. Então, bastava isso para a gente já se imbuir da necessidade de atender. O curso é maravilhoso. Quem está começando agora vai ficar fã de carteirinha, que nem eu. Obrigada, João, pela oportunidade. É isso. A Carol, olha, pessoal, a Carol já tá, olha, eu falo para todos os antigos, os que estão começando hoje, todos se preparem que gostarem de ser educador,
A Carol já vai treinar, já vai dar uma aula para gente. E ela tem uma bagagem, você entendeu? A gente, quem ama o assunto, tira de letra. Porque a gente começa a falar, a gente fala tão do coração, que todos os assuntos que você olha lá no programa, um é mais fascinante que o outro. Agora eu quero falar um negócio para vocês. Olha, toda vez quando vão dar aula de sofrimento, o pessoal falta. Não falte, porque esse sofrimento não é judiar dos animais. Esse sofrimento é um sofrimento natural que o animal precisa passar, tipo, uma cadela vai dar cria, o sofrimento do parto. A cadela perdeu o filhote no parto, o sofrimento da perda. A cadela está desmamando os filhotes, os tutores estão levando os filhotes embora. Sofrimento da tirada. Entendeu? Esse sofrimento, não sofrimento. Ninguém vai ver cena de animais sendo abatidos, cena de animais sendo é, maltratados. Nada disso. É evolução natural, é o sofrimento natural que todos precisamos passar. Só que nós, humanos, como nós temos expiações, nós temos que passar pelo sofrimento e expiação, que é esse sofrimento mesmo que a gente que nos por que está acontecendo isso comigo, por que me prender, por que está me batendo, por que não sei o que. Então, tem alguma situação que a gente precisa passar que o animal não precisa passar por isso. Pode João, trafegar. Oi. João, Rosana, é que eu Oi, fiz uma Rosana. pergunta no chat, desculpa Não, interromper, não, pode é que é falar. justo sobre esse assunto a minha pergunta. Você comentou, e essa é uma dúvida minha já tem um tempo, né, que como o sofrimento do animal não é por expiação, né? Mas é que você deu esses exemplos de sofrimentos e tal, que eu considero que acaba fazendo parte até da natureza, né, do animal. Mas e em relação ao tipo de sofrimento, como explicar algumas coisas que acontecem, assim, um tipo de vida muito diferente de um animal para o outro, animal que sofre, mas sofre muito, mas não por conta de questões naturais, é de maus tratos Pode falar. mesmo, esse tipo de coisa. Se o bicho não tem expiação, tem animal que, meu, vocês sabem melhor do que eu, assim, o Ah, tipo de maus tratos que tem com os bichinhos, assim, aí eu queria saber se não é por expiação, por que que eles têm que passar por esse tipo de então, sofrimento. olha, se você ler a obra, que eu falei aquela trilogia do Marcel Benedetti, do Mais Eu Merece até os Cães, marquei aqui. Irmãos, né? Eu até Pois é, marquei os aqui. animais é raio humano, perdoar é canino. Lá ele fala em esse sofrimento provocado, que a gente coloca um sofrimento provocado. É um sofrimento que nós estamos fazendo neles e achando que, como nós estamos maltratando um animal, fazendo essa judiação no animal, vai ficar por isso mesmo. Infelizmente, quem está fazendo a expiação aí, vai expiar porque ou provocar é o próprio pessoa que está fazendo isso com o animal. Eu não estou judiando de ser humano, então, como o animal não tem alma, bem assim, né? Então, o animal não tem alma, eu posso fazer o que eu quero com o animal, porque o animal é animal. Eu não vou pagar por isso. A gente fala, eu não vou pagar por isso. Paga? Lógico que paga. Só porque é um animal, vai passar em vista escura, pela visão divina? Não, não vai mesmo. Como eu dei um exemplo. O animal, como Chico recebeu 5 vezes o espírito do seu cãozinho, 5 vezes recebeu. Por quê? Porque ele soube fazer o melhor pelo animal e soube levar o animal para uma evolução correta, reta. Se eu tenho um animal, eu maltrato o animal, eu sou pessoas que nós vamos ter uma aula sobre isso também. Vou até conversar com o Hobbes, ver se ele fala sobre os maltratos das pessoas. Ele falou isso o ano passado, não foi? Acho que ele falou isso sobre os maltratos, pessoas que maltratam animais, a tendência é muito grande de se tornar um serial killer. Né? Então, Ah, acho que não sei se foi esse assunto que ele deve ter falado, não lembro, mas eu vou pedir para ele falar sobre ô, isso. João, Foi.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que eu perdi o. Roberta, só um pouquinho, Robertinha, deixa eu só concluir a da Ah, Rosana, aí você entra, tá? desculpa. Então, Rosana, porque exatamente o animal não precisa passar por aquilo, mas só que nós achamos que nós somos ser superior a ele e nós podemos fazer o que quiser com ele, que vai ficar limpo, porque é animal, posso fazer o que quiser. Porque antigamente achava que o animal era uma máquina, entendeu? Tem um filósofo, que eu amo esse filósofo, e lamentavelmente, ele pecou de falar que o animal era uma máquina, o animal não tinha sentimento, o animal não sentia dor, e faziam sofrimento terríveis nos animais. Cortavam pernas de frangos, os frangos ficarem gordos e bonitos. Quer dizer, esse sofrimento a pessoa vai ter que acertar uma hora, entendeu? Porque isso ele está fazendo fora a natureza, não o sofrimento natural, né? Então, isso aí, com certeza. E o animal não Mas e precisava. pro animal? Mas e Né? pro animal? Como Então, que eu fico pensando, o animal, ele, olha, por isso que o plano espiritual, ele fica assim muito, ele trabalha muito em cima disso. Então, no Marcel Benedetti, ele fala assim, tipo, um animal, um cão que era, ele era usado como força para ele trabalhar, para ele ser um cão de ataque e o seu tutor ganhar dinheiro em cima da briga que aquele cão fazia. E era um cão, vamos falar assim, um pitbull de rinha. E brigava, até um cão que era assassino. Pegava gente na frente, ele matava as pessoas também, como tem isso também, viu, pessoal? Eu falei, eu andei pelo país, eu vi muitas cenas dessas aí, não só com galo de briga, com canário, com cachorro, com outras espécies de animais. Eu fiquei passado vendo essas coisas. E esses animais, ele é tão sofrido, tão judiado, que o perispírito dele fica que nem um buraco, todo furadinho. Como acontece a revolta da licantropia, que o ser humano começa a se transformar num lobo. Esses animais tem um trabalho, o plano espiritual tem um trabalho de repô-lo, para ele se reintroduzir na própria encarnação. Como é que eles vêm? Ou eles vêm cego, ou eles vêm faltando membro para ele ser um cachorro mais calmo, tá? Ou ele nasce, fica um período só para dar uma recuperação, para ele sentir o amor que ele não sentia na vida anterior, para ele começar a trabalhar e sentir o amor ao próximo, que é o que foi que a Carol falou, amar o próximo. E o animal traz isso, não consciente, mas no instinto, né? Tem animal que você vê numa ninhada são muitos são altamente extrovertidos, se interagem, tem uns que são arredios, medrosos, outros já super novinhos, já têm um instinto de ataque, né? Então são tudo coisinhas que eles já estão armazenando no seu perispírito de aprendizado. Por isso, quando vamos ver quando é que o animal de uma espécie passa para outra, ele precisa aprender tudo. Isso deve ter aula sobre isso, sobre a evolução das espécies que vai ser, acho que vai ser a Sueli, a semana que vem que ela vai falar sobre isso, se eu não estou enganado. E você vai ver como funciona tudo isso. O animal sofre no sentido de ser provocado esse sofrimento nele, ele precisa vir com uma patologia para poder repor o seu perispírito, né? Ou vem cego, ou vem com uma outro probleminha, nessa trilogia do Marcelo conta direitinho sobre isso, mas não há necessidade. E a pessoa que faz isso, a pessoa vai. É uma expiação. A pessoa vai ter que expiar essa situação de sofrimento ao próximo, do próximo. tá certo. Obrigada, João. Deu uma iluminada aqui. Obrigada. Oi, Roberta. Oi, João. Você sabe que eu perdi o Giba há pouco tempo, Você falou. né? Hum. O reencarno deles é demorado? Ou reencarne. É, É. Não, para é mais ou reencarnar. menos, a gente não sabe direito. O Kardec fala assim, não é pim-pum, não, tá? Então, no mínimo, tem que demorar mais ou menos, no mínimo, se for reencarnado direto, se for, isso não acontece, porque o animal precisa ir para a colônia espiritual para fazer a melhora do seu perispírito, para depois reencarnar.
Então a gente coloca mais ou menos assim, numa visão, no mínimo, 60 dias, no mínimo, porque precisa ter 2 meses da gestação da cachorrinha, né? Ou é do gato, né? Da gata. 2 meses. Mas nunca é 2 meses, tá? Então demora sempre um pouquinho mais. Tem animal que fica um pouco mais para repor, que precisa ser reposto. Pode ser que já reencarnou, pode ser que não, né? Mas eles voltam rápido para evoluir e aprender cada vez mais. O aprendizado é constante. É diferente daí. Eles não ficam na erraticidade, não, viu? Eles não ficam perdidos, como Mas seres eles não humanos. sofrem, né? Não, Nessa não tem. partida. Não, não. Fique sossegado, porque como não tem expiação, não tem sofrimento nos animais, tá? Em relação a isso, graças a Deus que não tem. Tá bom? Tá. Então Tudo tem que é esperar um parado, pouco para tudo poder é parado. adotar. Vai ter uma aula sobre isso. Acho que vai ser a Malu, que vai dar essa aula sobre os protetores dos animais, os protetores encarnados e os protetores desencarnados. Eu queria adotar um, mas eu queria ele. Se você Difícil. então, é tal coisa, né? Chico Xavier falava assim: eu não quero mais nenhum bichinho. Ele estava andando, ele passava na frente do cachorro, ele nem olhava para trás. O Emmanuel falava assim: Chico, olha, não vou olhar, olha lá. É a Brinquinho que voltou aí. Pega lá, vamos lá continuar a evolução da Então, menina. foi o que eu falei para o meu É, marido. Eu não vou adotar agora, mas se eu tropeçar, Olha, é legal, vai ter aula sobre isso. Tem livros que falam sobre isso também, tá? E é tudo por merecimento. Eu tenho. Se a gente começa a contar história, a gente conta histórias que eu tive animais, tive gatos, normalmente gatos, que eu tinha uma gata, essa gata faleceu, depois de uns 2 anos apareceu outra gata na clínica, ela igualzinha, bem parecida as duas, e ela tinha o trejeito da outra. Ela tinha lança tinha grade, quer dizer, lá na clínica, ela passava nas grades igualzinho que a outra fazia. Ela gostava de atravessar a rua, porque não tinha como segurar. Ela atravessava a rua, ela ia para a padaria e ficava no mesmo banco que a outra ficava. Quer dizer, são situações que a gente pode falar, são suposições reencarnada da gata anterior que eu tive. São suposições, a gente nunca pode afirmar que seja. Mas a gente sabe se vem de volta e vem por merecimento para continuar, porque você foi uma boa tutora e ele por precisa. que que eu sofro tanto, meu Deus? É isso que você vai aprender, Robertinha. Nós precisamos saber que nós somos responsáveis por eles. Eles têm um ciclo de vida muito mais curto que o nosso, e tudo que nós temos que fazer com ele é por amor. Lembrando sempre, nós temos que tratar os nossos animais como irmãos menores, e nós somos responsáveis por ele, mas ele tem um ciclo de vida. E esse ciclo é respeitado, e nós somos espírito, nós temos uma visão melhor. E quem não é espírita, está começando a fazer esse curso, vai entender tudo na visão espírita, como é que se passa, todo, até esse sofrimento humano, como é que a gente trabalha isso daí, como você já está sendo tratada lá no CEF, tá? Tá bom, Vai obrigada. ficar cada vez mais compreendendo melhor isso daí. É um sofrimento? É. Mas traga esse sofrimento como uma alegria e um trabalho que você fez por ele, pela caminhadinha dele, com muito carinho, com muito amor. Sempre assim. Tá bom. Mais Posso alguém? falar uma coisa, João? A Roberta, fala para a Roberta que independe daqueles que já foram, tem muitos precisando de ajuda. E você cria, o seu coração cria um amor tão grande que você vai poder ver como é lindo. Quanto mais você faz o curso, mais você vê como os bichinhos se aproximam de você. Quando você sai na rua, você vai tendo uma outra visão e você vai percebendo que eles te olham de uma forma diferente. Não sei se é porque você aprende mais, então é muito bacana. Sim, É. Então, muito você pode obrigada. arrumar outro Olha aí, que ó, não na tem no colo problema. dela aí. Conta dele. É, Fala então, sobre. esse aqui veio da ONG que o João ajuda.
Ele tem 9 meses. Ah, tá. Eu queria outro, que nem você, um meu, igualzinho o meu, queria o meu. Mas ele é uma gracinha, é muito amoroso, ele é ligado na tomada de 120, mas ele é ótimo. Então ele te dá um amor tão grande, que tem cara de irmão terrível, né? Mas ele é É, tão assim. eu tenho É, uma cachorrinha e tenho mais 5 gatos ainda. Olha, então, você tem muito que ajudar ainda, Roberta. isso. Tá? E, É e com esse, verdade. e com Eu estou esse muito bem. curso, e com esse curso você vai ver como os animais chegam mais perto da gente. Eu sei porque Com certeza. eu tive essa experiência. Até cheguei a levar o meu na CEF também, lá no CEF, onde o João da Paz e tudo. Mas é impressionante. Você começa a perceber que você tem uma outra visão e eles se aproximam de você de forma diferente. É É, isso a aí. Magnólia faz tratamento lá com A ele. Magnolia faz, a Magnolia ela é uma assistida lá do CEF. Ô, Vai. É, João, tá aqui do meu lado. João, Oi, Rosa. deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, como eles não têm prova e expiação, Não, eles não têm nós estamos. expiação, tá? Eles não têm Ah, não expiação. tem, não tem expiação, Provas eles desculpa. têm. Prova ele tem. Tem. Como ele não tem expiação e quem maltrata os animais, o tutor vai se responsabilizar depois por isso? E o que explicar, então, eu que passei também, a Carol também está passando por isso, as doenças que estão vindo nos bichinhos ultimamente, que antigamente a gente não tinha tanto, não se ouvia falar tanto em doença como era agora, né? Como É verdade. a Lara sofreu tanto com o problema eu cuidei tanto dela há tantos anos, depois veio o problema renal. Como que pode ser Olha, problema renal? É deixa eu te, tanta olha, doença os olha, animais pessoal. hoje. Deixa eu te contar. Essa pergunta é maravilhosa. Vou falar da parte veterinária e espiritual. Na parte veterinária, eu tenho quase 40 anos de formado na medicina veterinária. Exatamente, na época que me formei, não existia ração, não existia vacina. Estava começando vacina no Brasil, os animais não passavam de 10 anos, os animais morriam muito cedo. E tudo que coçava no animal era sarna. Então, tudo que coçava no animal era sarna, que os animais viviam muito na rua. Só tinha Os animais tosse e sarna. os animais morriam com doenças virais. E como estava com diarreia de sangue, tá vendo? Deram veneno pro meu animal. Era bem assim. Então, os animais viviam muito pouco tempo. 10 anos já era velho. A média de vida naquela época era 7, 8 anos. O cachorro que chegava a 11 anos era um Highlander. E não dava tempo de desenvolver essas doenças. Pessoal, a veterinária está evoluindo. A geriatria veterinária é uma área nova e ninguém sabe ainda direito. Estou estudando Alzheimer, Parkinson nos animais, porque não desenvolvi, o animal está vivendo 20. A Thaís eu acho que não está aqui conosco hoje, mas a Thaís também ela é uma das alunas. Eu cuidei do gatinho dela, o gatinho dela faleceu com 23 anos, pessoal. 23 anos. Uma foi com 22, a outra com 23. Entendeu? Então, doença renal, outras doenças degenerativas que não nem desenvolvia naquela época, porque não dava tempo. Hoje, é que igual o ser humano também. O ser humano está vivendo cada vez Glaucoma, para tem e está cachorrinho nascendo com glaucoma. lá então, para você ver. Ninguém sabe. Catarata, quando eu ouvi falar a primeira vez em catarata nos animais, eu dei risada. Falei, como? Nunca tinha visto isso? Lógico que nunca tinha visto, porque não desenvolvia, não dá nem tempo de desenvolver essas doenças. E hoje eu fico feliz em todos os sentidos, que os animais estão vivendo mais e estão tendo doenças naturais de idade. Eu fico triste, eu como médico veterinário, e todo mundo hoje, no século XXI, principalmente aqui no Brasil, São Paulo, um animal falecer com doenças virais, que existe vacina para tal. Tá? Por isso, quando a gente pega, eu sempre fui assim, pego um animal, compro um animal, eu sou mais de pegar animal, a Nisso sabe. É, o animal chegou, doeu o animal, eu dou o animal, a pessoa tem que fazer vacina, tem que, se for castrar, tem que castrar, entendeu?
Por que castrar? Para evitar doenças futuras. Quando os animais estão vivendo bem, se você não castra uma cadelinha, futuramente ela vai ter vai ter tumor de mama, ela vai ter infecção no útero. São doenças terríveis para eles. Aí começa aquele sofrimento. É um sofrimento aprendizado, tudo bem, sofrimento aprendizado, mas eu poder evitar esse tipo de sofrimento também, porque eles não precisam passar por isso, né? Um gato renal vive bem? Vive. Hoje a, os gatos que tem problema renal, eles estão vivendo muito bem. Tem medicamentos hoje que funcionam muito bem mesmo. Animais com problema neurológico vivem muito bem. Antigamente, o animal entrava em convulsão, era terrível para tratar, só via gardenal, trabalhava só com gardenal. Hoje já tem outras drogas mais atualizadas, melhores. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, tudo evolui, pessoal. Por isso, quando que a Nilce falou para você, Roberto, e você me falou, tem mais cinco, ainda você tem uma família para cuidar. Que é uma família pet, a família faz parte. A gente sofre, sofre. Mas nós temos que ter uma ideia, essa consciência que os animais, os animais estão indo, que nem você falou, a Magnólia tem uma certa idade. Está chegando a cachorrinha da Carol tem uma certa idade, então que vocês têm os animais. Nós estamos aprendendo a conviver com animais velhos. Isso que é ótimo. A Lara morreu com quase 16. Olha aí que bacana. Os meus aqui, eu tive 4 gatos, era um persa, e 3 vira-latas. Os três já se foram morrendo um atrás do outro. 17, 18, 18 e 19. Entendeu? Magnólia vai fazer 18. Olha aí, tá vendo? Que bacana. Eu fico feliz que isso daí, que nós Eu temos também. isso para dar esse amor, esse aprendizado para ele. Pessoal, queria falar com os novos. Quem gostaria de dar um depoimento, que achou, que está achando da aula, já está se conhecendo um ou outro aí? Alguém que gostaria de falar? A Roberta também está começando agora e a Roberta já falou um pouquinho. A Sônia Oi, falou, João. a Silvia. Oi, eu Oi, sou a Mona Lisa, oi, sou bom. veterinária. Ai, Mona Lisa, bom. Foi por uma indicação de uma pessoa que não é veterinária, mas é amante dos animais, e eu Analisa, eu simplesmente não estou adorei. vendo você. Você tem como você ligar sua câmera? Eu não tô vendo. Eu não sei ligar, Ah, mas é que tá foi minha bom. filha que preparou tudo para mim. Mas Aham. na próxima aula eu vou deixar ligada, tá bom? Tá certo, querida. Tá certo? Eu já gostei muito. Vou continuar firme. Sim, você vai amar. E Tá certo? vai ser repetente. É o único curso que eu gosto dos repetentes. Isso é bom, isso é bom. A minha dúvida maior é sobre sacrifício, mas deve ter uma Ah, aula dessas, né? tá. Nós vamos conversar sobre isso depois, Tá tá? certo, tá Não vai ter bom, uma então. aula. Olha, essa aula era muito polêmica, mesmo quando era presencial. Aí eu tirei ela do cronograma, eutanásia sobre os animais, tá? Eu tirei porque era uma polêmica Certo, muito grande. E mesmo na visão espírita, uns concordam, outros não concordam. Então, certo, é um assunto muito delicado. tá, Mas cada caso é um caso. Nós, como tá médico bom. veterinário, nós sabemos O o que melhor é para o animal exatamente, também, que é, né? mas é um assunto que eu gostaria, é uma grande dúvida minha. Tá certo, mas depois a gente conversa, Certo, eu vou ver se eu coloco essa aula, ver se o pessoal tá quiser. No bom, segundo semestre eu coloco, mas eu preciso tá, autorização de vocês todos, tá? tá Eu vou colocar no certo, segundo semestre uma votação para quem gostaria de falar, mas numa visão espírita certo, e numa visão responsável, tá? tá, E é só tá bom. porque acabei de falar, os animais não tem expiação. Nós, veterinários espíritas, nós não vamos sair aí por aí matando animal, né? Oi, Certo. quem levantou a mão? Foi a Lili? Arlete. Arlete, Arlete? Oi, Arlete, fala. oi. Então, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho 3 gatinhos e um pode ser autista?
ele tem umas coisas muito estranhas. Hoje acho que a Mona Lisa pode me ajudar. Hoje eu vi trabalhos que estão estudando sobre isso também, esses comportamentos diferenciados nos gatos, como não só autismo, como outros problemas. Sim, eu tenho lido muito sobre isso, né? E realmente já existe uma linha científica sobre o estudo de que sim, animal pode ser autista. Também, olha, como nós somos veterinários, a gente não pode ser autista, porque a gente vê que os animais estão vivendo melhor, estão tendo uma visão melhor Tem sobre muito a a ver com o dono também, né? Uhum. Tem essa parte do dono, que a gente E é focinho do um, cara do outro. o que eu estou falando daquele livro, né? Exatamente. É, Uhum. tem. Uhum. É muito estudo, realmente, é muita estrada ainda. Muita estrada. E exatamente isso que é bom, como eu estava falando. A veterinária ela está crescendo muito. Não só, eu estou falando da veterinária porque eu, a Mona Lisa, nós somos veterinários, tem outros veterinários aí na sala também. O quanto nós tínhamos há 20 anos atrás, que o veterinário é Sim, considerado 23 especialização numa só, hoje não, graças a Deus. exatamente. Não, Eu né? sou dinossauro, de 35 anos. Eu sou do tempo que veterinária tem que ser até vidente. Né? Até vidente a gente tinha que ser, psicóloga, tudo. Psicólogo, tudo, é verdade. É verdade. Até Então, hoje hoje em ainda, dia viu? já não. Hoje em dia já não, existem as especializações, mas não tem como a gente deixar de ser dinossauro. É Não é uma verdade, graças entrada a mesmo. Deus, é verdade. É isso aí. Pessoal, essa nossa conversa está muito boa, gosto disso, porque já está dando o nosso horário. A gente vai Tá certo. conversando. Eu vou deixar a nossa sala aberta. Quem tem aquele livrinho que eu pus em PDF, põe no grupo. Eu vou deixar ela aberta hoje, tá? Tá, E eu gostaria. A gente vai conversando durante a semana, tá bom? Eu vou pedir tá para a nossa bom. querida Nilce fazer as nossas vibrações, não esquecer das nossas águas, né, Nilce? Essa aqui é a Pode minha. deixar, pode deixar. Tá Vamos lá. dando para ouvir direitinho aí? Sim. Então Tá. vamos lá. Vamos relaxando, procurando mentalizar a figura do Mestre amado e também de Dr. Bezerra de Menezes e dos nossos irmãos franciscanos, dos nossos mentores espirituais que nos ajudam sempre nos nossos cursos, no nosso aprendizado. Agradecemos por hoje estarmos presentes mais uma vez e aprendendo cada vez mais, que é tão bom, mestre querido. Pedimos aos nossos queridos mentores que fluidifiquem as nossas águas e as dos nossos irmãos menores com os remédios necessários para cada um de nós, para cada um deles. Pedimos também, Jesus, que abençoe todos os nomes que estão na vibração, que estão precisando de ajuda, dos nossos irmãos encarnados, dos nossos pets encarnados e também dos desencarnados. Vamos vibrando uma luz verde de saúde para todos, branco de paz, para que nós tenhamos sempre, sempre a ajuda do nosso querido plano espiritual, que nunca nos deixa sozinhos em nossa caminhada. Pedimos também, Jesus, que abençoe o nosso planeta, que está precisando de muita paz, harmonia, saúde, com todas essas misérias que estão acontecendo, Jesus. Pedimos também por nossos lares, que Jesus abençoe a cada lar, para os nossos irmãos que não têm onde morar, para os nossos pets
e os pets que estão na rua sem ter também um lar. Pedimos, Jesus, que sempre nos acompanhe e nos faça cada vez mais melhorarmos, para podermos ajudar a todos que necessitam. Pedimos agora, Mestre, para terminarmos a oração que o Senhor nos deixou, que possamos rezá-la para encerrarmos os nossos ensinamentos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, boa noite para todos, viu? Possamos Boa retornar na noite. nossa Boa semana noite. Boa mais noite. otimizada. Ótima semana para todo mundo. Boa noite, boa Boa noite. noite, boa Boa semana para noite. todos. Beijo.